Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar um pouco pra vocês sobre como foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Eu já fiz um vídeo contando como foi que eu descobri a gravidez, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero contar pra vocês como que foi esse primeiro trimestre, né? As mudanças, o que eu senti, o que aconteceu. Como eu já contei também, eu passei muito mal, passei mal até exatamente 15 semanas de gravidez. Eu vomitei bastante, eu tive muita indisposição, muito mal-estar mesmo. Mas vamos do início, né? Eu descobri a gravidez, entrei em contato com a minha médica, avisei, né, que eu tinha feito beta, que beta tinha dado positivo. E ela falou assim, olha, pra a gente agilizar, né, já agendou a minha primeira consulta de pré-natal, mas pra agilizar ela deixou vários pedidos de exames no consultório, pra eu só ir lá buscar, fazer os exames, e quando eu fosse pra minha primeira consulta de pré-natal eu já levaria os resultados. Então assim, eu já tinha uma médica, né, porque eu fiz todos os exames preparatórios pra gravidez antes, isso é muito importante. Tem vários exames que você faz antes de começar a tentar engravidar, só pra ver se tá tudo certo, se não tem nada que precisa ser resolvido, que precisa ser tratado antes de começar a engravidar. Então eu já tinha feito todos, estava tudo certo, eu já tinha a minha médica, né? E foi por isso que eu entrei em contato com ela e ela já deixou os pedidos prontos pra mim. Os pedidos que ela deixou pra mim foram outro beta, porque eu fiz o primeiro como eu contei no vídeo de como eu descobri minha gravidez, eu fiz o primeiro sem estar atrasada. Então ela deixou outro pedido de beta, né, pra eu fazer depois quando eu já estava atrasada. Ela pediu também o exame de tipagem sanguínea, o exame de Chagas e o EAS urocultura, que seriam os dois exames de urina. Aí ela deixou também o pedido de ultrassom endovaginal, no caso, porque o primeiro é endovaginal, porque não dá pelo ultrassom na barriga direto, ainda não dá pra perceber o coraçãozinho do bebê e tal, então o primeiro tem que ser o endovaginal. Então esses foram os exames que ela me pediu a princípio, porque eu já tinha feito vários outros, já tinha feito hemograma, já tinha feito testes hormonais e tudo mais, e estava tudo certo. Então, uma semana depois que eu descobri a gravidez, eu comecei a passar mal, então eu tive assim, alguns diazinhos tranquilos, que eu até cheguei a imaginar de que eu não ia sentir nada, mas uma semana depois eu já comecei a acordar com um enjoo matinal, que de manhã é a hora que o enjoo pega mais, assim, pra escovar os dentes é horrível. Então eu comecei a sentir isso, comecei a sentir muita indisposição. Eu descobri a gravidez bem na época que a gente tava mudando do apartamento pra casa que a gente tá morando agora. E assim, eu não conseguia ajudar com nada, o Lucas praticamente lavou a casa inteira, eu começava a ajudar ele e me dava uma indisposição, um mal-estar terrível no corpo todo, e eu tinha que parar, tinha que deitar e descansar e respirar fundo. Eu vomitava praticamente todos os dias, quase que dia sim, dia não. Eu tive dor de cabeça, eu tive cólicas, isso tudo eu contei também pra vocês no vídeo sobre os 10 sintomas estranhos que eu tive, a maioria foram nesse primeiro trimestre. E aí eu fui pra primeira consulta com a médica depois que eu fiz os exames. Na primeira consulta, ela me entregou esse cartão pré-natal, onde aqui ela anotou todos os meus dados, ela anotou o telefone dela para sempre que eu precisava entrar em contato, e aqui ela vai anotando a data da consulta, quantas semanas de gestação, quantos dias eu tô, o meu peso, a minha pressão arterial, a minha altura uterina, que foi um pouquinho depois que ela começou a anotar, os batimentos cardíacos de acordo com os ultrassons que eu vou fazendo, os exames que ela vai pedindo e também os resultados dos exames. Então, esse cartãozinho eu levo em todas as consultas, ela me deu na primeira consulta, e aí ela vai acompanhando, a gente vai acompanhando a gestação junto com ele. Na primeira consulta, ela também me passou o que eu já precisaria estar tomando. Eu já estava tomando ácido fólico, porque pra quem não sabe, quando você começa a tentar engravidar, você já tem que começar com ácido fólico, porque vai que você engravida no primeiro mês, então você já tá tomando. Então eu já estava tomando ácido fólico, o que eu estava tomando se chama Endofolin, de 5 mg, se eu não me engano, encontra em qualquer farmácia. E aí na primeira consulta ela me passou então
um ômega 3, que é próprio para gravidez, que chama Proepa Gesta, e esse ômega 3 eu vou tomar até o fim da minha gestação. Ela me passou Buscopan só se eu precisasse mesmo, se tivesse com dor, com muita cólica, porque no início da gestação realmente dá muita cólica, tem gente que sente cólica todos os dias. Eu senti assim coisas bem levezinhas e só uns picos de cólica que eu contei no outro vídeo dos sintomas. E ela me passou também um remédio para enjoo, que eu prefiro não falar o nome, né, porque cada médico pode aí indicar um para você e tal, então... Mas ela me passou esse remédio para enjoo porque eu realmente estava precisando, estava passando muito mal, precisava de alguma coisa para me ajudar. E assim, ele nem foi tão eficaz não. Eu tomava, mas mesmo assim eu senti mal-estar mesmo até as 15, quase 16 semanas. Mas foram isso que ela me passou para ser tomado. Bom, né, nessas primeiras semanas também, né, no primeiro mês mais ou menos, a gente teve que viajar pra Brasília, a gente ficou por 2 dias lá, que a gente tinha umas coisas pra resolver lá. E, gente, eu entrava no carro, eu passava mal. Não adiantava ar-condicionado, eu tinha que colocar a cara pra fora, assim, da janela, deixar o vento bater em mim. Mas tava tudo ruim mesmo. Ao mesmo tempo também eu não tinha vontade de comer nada, tava tudo sem gosto. Não tinha desejo de comer nada, nem vontade de comer nada. Acho que eu poderia passar tranquilo sem comer. Tinha que comer para não passar mais mal ainda, porque quanto mais tempo a gente fica sem comer, pior fica o estômago. E o que eu tinha, assim, um prazer em comer, ou na verdade em tomar, era tudo que fosse ácido. Então eu tomei sucos super ácidos, assim, sem açúcar, de limão, de laranja. Eu só tinha vontade de comer ou de tomar alguma coisa ácida, picolé de limão o tempo todo, era a única coisa que eu estava aceitando bem. O resto eu não queria saber de nada, eu estava comendo por obrigação mesmo, para não passar mais mal ainda. Nesses primeiros exames também, né, ela pediu a tipagem sanguínea, e foi quando eu descobri que meu sangue era O negativo. Eu sempre achei que fosse O positivo, na verdade porque eu tinha feito um exame anterior, só que era um exame de campanha, assim, e eles erraram, né, me falaram que meu sangue era O positivo. E agora não, eu descobri que é O negativo, o meu marido é O positivo. Então, pra quem não sabe, quando existe essa diferença de negativo e positivo, eu como mãe, agora, né, como grávida, tenho que fazer todos os meses um exame que se chama Cumes indireto, pra ter certeza de que o meu sangue não tá reagindo com o sangue do bebê. Porque se o sangue dele for positivo, no caso dela, né, for positivo e o meu for negativo, pode ser que o meu sangue, se entrar em contato direto com o dela, ele reaja contra, né, achando que é uma coisa que não deve ser aceita. E o Cumes, ele mostra isso, então, se ele está reagindo ou não. Até agora, graças a Deus, todos os meses o Cumes dá negativo, que é o que tem que acontecer. Ela tinha pedido também, né, ela fez o pedido do segundo beta, que eu tinha feito o primeiro, que tinha dado só 69. E aí, logo que ela pediu o segundo, acho que foi uma semana e pouco depois que eu tinha feito o primeiro, já deu maior do que 1000. No primeiro trimestre também, eu fiz a ultrassom de translucência nucal, né, que é aquela que o médico mede, que assim, ó, a diferença de tamanho da nuca do bebê, para ver se ele não tem alguma predisposição até alguma doença neurológica. Então eu fiz e graças a Deus deu tudo certo, estava tudo bem com o nosso bebê. Nesse primeiro trimestre também, além das cólicas, dos enjoos, eu tive dor de cabeça, eu tive um dia de salivação intensa, o meu nariz começou a congestionar todos os dias, eu tive insônia, eu tive muito calor, todos os dias eu estava com muito calor, reclamando de calor, enquanto ninguém estava reclamando, eu estava reclamando de calor. E também no finalzinho do terceiro trimestre, eu comecei a perceber que as minhas calças não fechavam. Assim, eu não tinha ainda aumentado nada, tanto é que eu não engordei nada até praticamente o 4º mês, porque eu tava passando muito mal. Mas o meu corpo já começou a se preparar, então as minhas calças já estavam ficando muito apertadas, já tava começando a dar um incômodo aqui na hora de fechar. E também, né, comecei a usar os produtinhos, porque desde a primeira consulta a médica já falou, na verdade, desde que eu descobri a gravidez, eu já comecei a usar hidratante, já comecei a me hidratar bastante, pra não correr o risco de ter estrias, né? E a minha médica também me falou pra hidratar muito, pra usar óleo, então é o que eu tenho usado, que vai estar no próximo vídeo depois desse, que eu tô contando sobre quais são os produtos que eu estou usando na gravidez.
Então eu comecei a usar também tudo desde o início pra evitar qualquer coisa. Então foi isso, basicamente, meu primeiro trimestre. Foi de passar muito mal. As pessoas iam falar comigo, nossa, que feliz, parabéns, você tá grávida. Gente, sério, assim, eu tava feliz por dentro, mas por eu estar passando muito mal, eu não conseguia, sabe, demonstrar felicidade, eu não conseguia sentir a felicidade que agora eu sinto depois que os enjoos passaram. Porque é muito tenso, assim, a gente não faz ideia quando alguém fala pra gente, eu passei muito mal na gravidez, a gente não faz ideia do mal que é, assim, eu acho que nunca ninguém teve um mal-estar parecido com esse. E assim, o meu ainda não foi dos piores, porque eu sei que tem gente que vomita todos os dias, que de repente vai até internado por causa disso. Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas assim, é um mal-estar que a gente não consegue explicar de onde vem, não passa, é o dia todo mesmo. Então eu comecei a curtir mesmo a gravidez depois que esses sintomas todos passaram, que foi a partir da semana 16. Então até a semana 15 e pouquinho, eu tava com todos esses sintomas. Mas que bom que passou, né? Tem gente que passa mal até os 9 meses de gravidez e os meus não, graças a Deus, pararam por aí. Então foram esses exames que eu fiz, tudo que eu tomei, tudo que eu senti no primeiro trimestre de gravidez. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre como foi esse início. E você que tá aí também no início agora da gestação, que Deus abençoe para que você passe rápido também por essa primeira parte, porque você vai ver que o segundo trimestre é bem mais delicioso, você começa a curtir mais as coisas, pelo menos assim foi o que aconteceu comigo, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para você receber todos os vídeos aí. Assim que eu coloco no canal, você já recebe. E até o próximo vídeo. Tchau!